Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o espaço interativo feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, trazer para o Senado Federal os temas que você quer discutir. A situação da Venezuela, a postura dos parlamentares diante dos pronunciamentos em plenário, os projetos do Senado para melhorar os serviços públicos de saúde e educação e a distribuição dos recursos públicos. No Passeata Eletrônica, o senador Antônio Carlos Valadares comenta a participação de internautas numa audiência da CCJ. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem do Bruno Mansueto Mendes, que escreveu para o Alô Senado lá da cidade de Alumínio, em São Paulo. Ele conta que assiste a TV Senado diariamente e se incomoda com a atitude dos senadores ao ouvir um colega discursar em plenário. O Bruno diz que percebe, durante os pronunciamentos, gestos que demonstram desinteresse dos parlamentares, como conversar entre si ou consultar o telefone celular. Ele pergunta se não seria mais correto que todos os senadores prestassem total atenção ao que está sendo dito na tribuna. Com a palavra, o senador Inácio Arruda. Bruno, grande abraço, um prazer, obrigado pela pergunta. Olha, na verdade, o plenário, ele sempre chama a atenção do conjunto dos senadores quando nós estamos discutindo projetos de lei, sejam de origem dos senadores e deputados ou do governo, que tenham um grande impacto sobre a vida dos cidadãos. Então, a atenção ela se volta quando as questões centrais estão em discussão. Então, acho que aqui é que é a questão que nós temos que tratar. Quando o debate diz respeito ao interesse quase que exclusivamente do senador que está na tribuna, que está se dirigindo à sua cidade, ao seu estado, normalmente os outros senadores não estão com a atenção assim, voltada para aquele senador e para aquele discurso. Digamos que, mesmo nessa situação, os senadores deveriam estar atentos. Alguns ficam atentos porque querem apartear, querem dar opinião sobre o que está sendo dito pelo senador. Outros, quando se referem a seus estados. E outros querem dar opinião quando o tema que está sendo abordado diz respeito ao Brasil como um todo. Quando toca numa empresa como a Petrobras, então todo mundo também começa a dar atenção. Agora, quando o tema é exclusivo do senador, é exclusivo do seu estado, do seu município, normalmente a atenção diminui, embora você tenha razão, mesmo assim todos deveriam prestar atenção. Mas o que ocorre é que aquele tema não está, digamos assim, de interesse de todos. A Comissão de Constituição e Justiça está discutindo uma proposta da Câmara que trata de novas políticas públicas para usuários de drogas. Em maio, como parte dessa discussão, a CCJ realizou uma audiência pública sobre a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O tema chamou a atenção de internautas de todo o Brasil, que costumam acompanhar as atividades do Senado. Muitos deles enviaram mensagens à comissão durante a audiência, participando do debate em tempo real. O senador Antônio Carlos Valadares, que é relator do projeto na CCJ, contou para o Passeata Eletrônica como foi a participação desses internautas. Olha, cerca de 200 internautas tiveram a oportunidade de se manifestarem, mandando comentários, fazendo perguntas à nossa comissão sobre os debates que estavam ali sendo travados com a participação de especialistas dos mais diversos do Brasil inteiro. Foi importante a participação da comunidade porque demonstra que o Senado Federal está aberto às opiniões de todos aqueles que se interessam por algum tema. E o tema das drogas, já que as drogas estão invadindo o Brasil inteiro, é preciso que nós compreendamos que a nossa sociedade está preocupada de como contornar esse problema, de como resolver esse problema. Não só através de leis específicas como a que nós estamos criando, mas através de um tratamento adequado no Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse debate foi importante com a participação da comunidade, porque sem dúvida alguma representa a democratização da opinião do cidadão a respeito de todos os temas que são tratados aqui no Senado Federal, notadamente este, o das drogas.
E de que forma a comissão aproveitou os comentários enviados pelas redes sociais? Nós aproveitamos, sem dúvida alguma, os comentários que foram feitos, levaremos à reflexão, como também os próprios professores que estavam ali tiveram a oportunidade de dar respostas aos internautas de forma direta ou indireta sobre as perguntas, os esclarecimentos e as dúvidas formuladas através da internet. O Brasil, os senadores, eles têm muitos projetos, mas eu queria saber se tem algum projeto para a melhoria da educação e da saúde no Brasil. Olha, sobre educação, nós discutimos recentemente o Plano Nacional de Educação no Senado. Fui relator, apresentamos 101 alterações na proposta do governo e apenas 50% dessas propostas foram acolhidas pelo Senado, porque o governo se impõe. Nós desperdiçamos uma grande oportunidade de dar um salto extraordinário de qualidade em matéria de educação no país. Em relação à saúde, a mesma situação. Nós tentamos aprovar aqui a chamada Emenda 29, que definiria o percentual de recursos da União na manutenção do serviço público de saúde a todos os brasileiros. E o governo vem adotando medidas paliativas que não resolvem, que não retiram o país do caos que há na saúde pública brasileira. As reformas de profundidade não acontecem, porque o governo não as realiza. E nós vivemos um presidencialismo forte, onde a presidência da República é que comanda a pauta do Senado Federal. Qual é a opinião do senador Eduardo Suplicy sobre a situação da Venezuela? Quem pergunta é o José Ribamar Monteiro, da cidade de Icó, no Ceará. O senador Eduardo Suplicy responde. Bom, prezado José Ribamar, eu espero que o próprio exemplo brasileiro de democracia, de liberdade de imprensa, liberdade de organização, de manifestação, pode ser o melhor exemplo que nós possamos dar para ajudar a Venezuela a efetivamente superar os problemas de conflitos que tem havido. E eu acho que a melhor forma de o Brasil ajudar é, sobretudo, através do nosso exemplo. Nós estamos, neste ano de 2014, realizando eleições democráticas. Claro que poderíamos ter aperfeiçoado mais as nossas instituições com a reforma política que ficou no meio do caminho, mas é importante que, com o nosso exemplo de democracia, de liberdade de formação de partidos, liberdade de expressão. Então, acho que isso é importante e eu tenho a certeza que isso é bastante significativo como um exemplo que o Brasil dá para a Venezuela poder superar os conflitos que hoje está enfrentando. De que forma a sociedade brasileira pode controlar os gastos públicos? O Wellington Francisco Rocha escreveu para a gente lá da cidade de Poções, na Bahia, para compartilhar o seguinte pensamento. Em uma sociedade organizada, os cidadãos pagam impostos e recebem, ou deveriam receber, o retorno desse pagamento na forma de serviços públicos. Numa república, como é o caso do Brasil, os cidadãos votam esperando receber dos políticos eleitos um bom serviço de administração do dinheiro público. Se o dinheiro do povo não está sendo bem utilizado, então é necessário cobrar resultados, assim como se cobra uma dívida. Quem comenta a mensagem do Wellington é o senador João Capiberibe. Olha, Wellington, o Brasil é republicano na hora de cobrar os impostos, mas na hora de distribuir esses recursos vai para mãos de poucos, né? Aí falta democratizar a energia produzida, gerada pela sociedade, que é transferida ao Estado em forma do seu imposto, do imposto de todos nós. Há um esforço no sentido de republicanizar o orçamento público. Há uma lei de minha autoria, a Lei Complementar 131, que torna obrigatória a exposição em tempo real de todas as despesas públicas. E essa lei foi feita exatamente para você, Wellington, e para todos os brasileiros poderem acompanhar como se gasta o recurso dos impostos do povo brasileiro.
Nós só vamos ser uma república, ou seja, nós só vamos distribuir a energia, o esforço de todos de forma equânime, justa, quando a sociedade brasileira exercer controle social sobre os gastos públicos. Hoje nós temos a informação na internet, mas ainda falta a sociedade se mobilizar para acompanhar de perto e acionar sempre que se sentir lesada. Aí sim nós seremos de fato uma república. Por enquanto, nós estamos caminhando a passos lentos para atender esse desejo de uma distribuição justa de todas as nossas riquezas. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11. Pela internet, você pode mandar seu vídeo pelo www.senado.leg.br/alôsenado ou enviar uma mensagem escrita pelo www.senado.leg.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!